estaria a Arca da Aliança escondida na Etiópia. A relíquia bíblica, recoberta por ouro, estaria escondida dentro de uma igreja africana, onde um único guardião tem acesso. A Arca da Aliança foi encontrada em Axum, cidade ao norte da Etiópia. É mantida dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Zion e preservada pela única pessoa autorizada a ver o objeto, um guardião, que se diz disposto a morrer para proteger o baú. Da Arca da Aliança ao Santo Sudário, as maiores relíquias religiosas da história. Alguns artefatos viraram ícones tão fortes que muitos eram incapazes de aceitar que eles talvez estivessem perdidos para sempre, ou mesmo nunca tivessem existido. O interesse por restos mortais, roupas e outros artefatos ligados a Jesus, a Maria e aos santos deu margem a uma indústria medieval de relíquias. Documentos do fim da Idade Média sugerem a existência de até 18 diferentes prepúcios de Cristo. Locais tão distantes quanto a Armênia e a Alemanha afirmavam possuir a lança que perfurou o tórax de Jesus durante seu suplício. As relíquias medievais eram famosas não apenas por seus poderes curativos, mas também pela proteção que concediam. Muitos exércitos carregavam-nas ao partir para a batalha. Alguns artefatos religiosos viraram ícones tão fortes que muitos eram incapazes de aceitar que eles talvez estivessem perdidos para sempre, ou mesmo nunca tivessem existido. Conheça 7 das relíquias cristãs mais famosas do mundo, algumas ainda procuradas, outras que se acreditam serem as verdadeiras. 1. Coroa de espinhos. O primeiro registro da veneração da coroa que Jesus teria usado data do século V. Igrejas de Jerusalém exibiam a relíquia. 6 séculos depois, com a chegada dos cruzados ao Oriente Médio, o objeto foi parar na França. Hoje, é abrigado na Catedral de Notre-Dame, em Paris. 2. Vera Cruz. Helena, mãe de Constantino, primeiro imperador romano cristão, teria ido até a Palestina em 312 e desencavado o pedaço de madeira onde Jesus foi crucificado. Ao longo do tempo, a Vera Cruz, cruz verdadeira, foi desmantelada em pedacinhos que hoje estão em diferentes partes do mundo. 3. Arca da Aliança. Caixa de madeira folheada a ouro guardava, segundo a Bíblia, as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, além de possuir poderes. Oficialmente, ela desapareceu ou foi destruída com a queda de Jerusalém em 586 a.C. No entanto, uma igreja da Etiópia diz abrigar o artefato. Mas ninguém pode vê-lo. 4. Santo Sudário. O pano de linho que teria envolvido o corpo de Jesus sepultado divide opiniões. Em 2017, um grupo de cientistas realizou uma análise micrográfica em resolução atômica no sudário de Turim. De acordo com Carlino, as partículas registram um cenário de grande sofrimento, cuja vítima foi embalada no pano funerário. É uma evidência em favor de sua autenticidade, mas não deve ser a palavra final numa polêmica que já dura quase 7 séculos. 5. Reis Magos. Na Catedral de Colônia, na Alemanha, um rico sarcófago triplo, segundo o mito, abriga os restos mortais dos 3 reis magos, que presentearam Jesus em seu nascimento. Como os ossos só chegaram à Colônia em 1164, é pouco provável que realmente pertençam ao trio. 6. Pegada de Maomé. A mais rica coleção de relíquias muçulmanas está no Museu do Palácio Topkapi, em Istambul. Além de objetos ligados a personagens bíblicos, o museu abriga até uma suposta pegada do profeta Maomé, o fundador do islamismo. 7. Arca de Noé. No fim do século XIX e começo do século XX, virou mania vasculhar as montanhas do nordeste da Turquia, em especial a região do Monte Ararat, em busca do gigantesco barco que Noé teria, segundo a Bíblia, usado para salvar os bichos do dilúvio por volta do ano 4000 a.C. Por enquanto, porém, a arca nunca foi achada. Isso é o que diz Bob Cornuke, arqueólogo amador e presidente da organização Biblia Archaeology Search and Exploration Institute, base, cuja sede fica em sua própria casa, no Colorado. Cornuke afirma que não viu a arca, o acesso não teria sido autorizado. Ainda assim, ele afirmou,
em um post no site de sua organização, que as evidências que sua equipe descobriu são convincentes o suficiente. A arca teria sido retirada de Jerusalém pelo rei judeu Manassés e levada pelo povo escolhido até a colônia judaica na ilha Elefantina, no Egito, conta Cornucci. Dali teria seguido ao longo do rio Nilo, até um local escondido nas terras altas da antiga Cush, atual Etiópia. O fascínio pela Arca da Aliança é compreensível. Segundo a Bíblia, ela teria sido construída para abrigar as 2 tábuas de pedra contendo os 10 mandamentos, que Javé escreveu com fogo e entregou a Moisés. A arca guardaria, portanto, a própria caligrafia de Deus. O texto bíblico relata, com grande quantidade de detalhes, como o baú teria sido construído. Ela teria cerca de 1 metro de comprimento por 66,6 centímetros de altura e largura. Seria feita de madeira recoberta de ouro e decorada com 2 anjos. Depois que os babilônios ocuparam Jerusalém, a arca desapareceu. Se foi destruída ou oculta, ninguém nunca soube. O curioso é que os babilônios registraram por escrito tudo o que tomaram dos povos que conquistaram. E a arca não é mencionada nesses documentos. Lugares como Israel, Europa e Egito já foram alvos de teorias sobre o paradeiro do lendário objeto. Ninguém jamais apresentou nenhuma evidência palpável. A verdade é que Bob Cornucci não é o maior candidato a, finalmente, localizar a arca. Cornucci se considera um arqueólogo bíblico, mesmo sem ter nenhum tipo de formação. Entre suas supostas descobertas, está o Monte Sinai, conhecido como Monte de Deus, e a Arca de Noé, que teria sido encontrado no Irã. Ele também teria localizado os mastros de um barco que naufragou com o apóstolo Paulo a bordo. Acho ótimo ler histórias como a da Arca da Aliança. Mas não acredito, como um arqueólogo de campo, que podemos usar o método científico para provar ou desmenti-las, diz Fred Ebert, arqueólogo e membro da Sociedade do National Geographic. Nem mesmo Bob Cornucci parece convencido de sua própria pesquisa. No próprio post em que anuncia o achado, ele afirma, neste ponto, não podemos dizer com certeza que seja, mas também não podemos dizer com certeza que não é.